Bom dia, meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós estamos com a nossa 11ª lição, Colossenses capítulo 2, de 1 a 5. Hoje nós vamos nos ater apenas ao versículo 1, a qual é justamente a primeira parte da lição que nós vamos dividir em duas, ok? Abram suas Bíblias aí, Colossenses capítulo 2, versículo 1, ok? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. O nosso contexto, nós já estamos acostumados, o pastor tem falado isso várias vezes, esse contexto, mas uma das coisas que a gente precisa ainda repetir é que Paulo está justamente combatendo as falsas heresias na igreja de Colossos. Não só nessa igreja, mas como ele coloca aqui, Laodiceia e todas as outras províncias ao redor também, ok? E uma das coisas que a gente entende também nesse texto, a qual nós estamos olhando hoje, então o ministério apostólico centrado em Cristo, ele literalmente vai falar sobre oração, né? Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele vai dizer o seguinte: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem todas a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E o pastor já explicou isso aqui, que essa perfeição que que Paulo está falando é justamente para que a igreja, para que todo homem chegue ao amadurecimento espiritual, um amadurecimento em Cristo. Por que nesse amadurecimento que Paulo está enfatizando aqui? Porque justamente devido às heresias que estavam sendo ensinadas pelos falsos mestres, a igreja praticamente estava dividida em relação à doutrina, tanto aquilo que Epáfras já tinha ensinado, e principalmente quando ele chega com Paulo e mostra os detalhes do que está acontecendo na igreja, o texto que a gente vai ler aqui, como já lemos, né? Quero que saibam quanto estou lutando por vocês. Paulo ele começa a sentir uma agonia tremenda dentro do seu coração. Por quê? Por causa que ele estava doido para ir até lá, porque só por carta, muitas vezes para Paulo não era só o suficiente ir por carta. Escrever uma carta, chegar até Colossenses, Laodiceia ou as províncias ao redor, e simplesmente deixar com que Epáfras e outros pastores simplesmente mostrassem para a igreja e a igreja seria tratada. Não é muito bem assim a qual Paulo estava pensando. Por isso, nessa agonia que ele estava lutando, né, para que essa carta chegasse até eles, mas principalmente nas suas orações, é porque ele queria estar presencialmente lutando contra os falsos mestres. Porque ele estava justamente pensando que se eu estivesse lá, tudo seria diferente. Eu bateria de frente e tudo ia acabar. Até mesmo uma das coisas que ele estava pensando também é justamente pelo fato de que algumas pessoas não o conheciam ou não tinham visto a sua face. Apenas tinha ouvido falar quem era Paulo. Aquele a qual simplesmente era o pastor de Epáfras, né? O bispo de Epáfras e assim por diante. E como o pastor já nos ensinou, não foi ele que fundou a igreja de Colossos, mas simplesmente o próprio Epáfras. E uma das coisas que a gente entende nessa agonia de Paulo, ele está se mostrando também a questão o quanto ele está interessado pela igreja.
Por quê? Porque isso vai trazer também um respaldo para que a igreja também olhe para ele não simplesmente como uma pessoa qualquer. Uma pessoa que ele está tão distante, uma pessoa que está em prisões, mesmo que seja por causa de Cristo, mas ele não está presente nas nossas vidas. Como é que ele pode saber das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas? E justamente por causa dessa situação, ele está mostrando para essas igrejas, logo no início aqui, quero que saibam quanto estou lutando por vocês. E eu queria simplesmente mostrar para vocês na NVT que ela vai simplesmente abranger um pouquinho mais. Ela diz o seguinte: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. Não só lutando, mas quantas lutas eu tenho enfrentado. Agora, por que Paulo está colocando isso aqui? A gente, William Barclay, se eu não me engano, ele vai justamente mostrar quais são essas lutas de Paulo. Não é simplesmente, como muitos vão dizer, mas também não era simplesmente uma batalha espiritual como muitos pentecostais ou neopentecostais vêm falando. Mas essa batalha, porque ele sabia que, como ele não podia estar com eles, mas uma coisa ele podia fazer, é orar. E ele orava de uma maneira tão fervorosa, tão forte, para que justamente a igreja fosse fortalecida através da sua oração, através da sua carta, para que quando chegasse até eles ali, eles simplesmente tivessem um fortalecimento através do Espírito, para que justamente eles conseguissem enfrentar tais heresias que estavam adentrando na igreja. E por causa disso, a gente vê que essas lutas de Paulo não eram uma luta qualquer. Primeiro de tudo, por causa do amor que ele tinha para com essa igreja. Não só com essa, mas para todas as igrejas a qual ele se sentia responsável por causa dos pastores a qual provavelmente ele teria enviado até essas igrejas para pastorearem. Então, uma das coisas que a gente vê também é justamente na situação de que tanto esse amor que ele demonstrou para com essas igrejas, ele estava constantemente em oração. Não era uma oração qualquer, mas quando ele coloca aqui em lutas, era uma oração em agonia. Sabe, ele se sentia incomodado se ele não orasse, essa é a ideia. Ele se sentia incomodado por causa que ele queria, como eu já falei, queria estar lá, mas ele não podia. Então, o que eu posso fazer é orar. Um certo pastor com a sua esposa, não vou dizer o nome e tudo mais, porque muitos até já conhecem, uma pessoa estava passando por um problema, uma dificuldade no seu lar, e a pessoa simplesmente liga para o pastor, e o pastor fala com aquela pessoa e falou assim: tudo bem, meu irmão, eu vou orar por você. E aí a esposa pergunta: e o que foi isso? Não, está acontecendo isso na vida da irmã e tal, na vida daquela família, e vamos orar. Ok, ele pegou, se ajoelhou aos pés da sua cama e começou a orar. Orou durante um tempo, meia hora mais ou menos, ou mais. Depois da sua oração, simplesmente ele levantou e foi dormir. E a esposa ficou: você não vai fazer nada? O que você quer que eu faça? Eu já fiz. Não, você não vai chegar lá com a irmã, você não vai sair de casa, nós não vamos lá ajudar a irmã no seu problema, na dificuldade. Ele falou assim: minha esposa, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já orei, já apresentei a Deus, eu não posso fazer mais nada. Agora é o Espírito Santo agindo na vida daquela família. Eu já instruí a irmã, como você sabe, que você ouviu, eu instruí naquilo que eu já deveria instruir. A única coisa que eu posso fazer é orar. E você viu, eu orei. Já entreguei a Deus. Agora vamos dormir. E ele simplesmente virou para um lado, dormiu, que até roncou. Né? A esposa dele falando. Ela falava assim: eu não consigo ser como ele. Eu gostaria muito de ser tão tranquila em relação a tantos problemas. O mundo está caindo. Ele fala assim: já apresentei a Deus, amém. Muitas vezes nós precisamos agir assim também. Não estou dizendo que é errado, não. É correto. Porque Paulo sabia que ele não podia fazer muitas coisas. Mas ele simplesmente orou.
E uma das coisas, dos propósitos da nossa lição é entendermos principalmente esse motivo que nós precisamos ter constantemente na nossa vida, estarmos motivados a uma vida de oração. E a gente sabe que muitas vezes, em muitas igrejas, tanto aqui, uma igreja que nós já pastoreamos, uma congregação, a qual o pastor foi reiniciou, né, justamente na época, e depois nós assumimos lá o Cauamé, e a gente sabe, tanto pela essa experiência que nós tivemos lá no Cauamé, como por outras igrejas que nós passamos, por debaixo de outros pastorados, lá em São Paulo e tudo mais, a gente sabe que o culto que menos tem presença é o culto de oração. Agora, por que isso? É porque falta, muitas vezes, o próprio entendimento da igreja de saber que esse, não vou dizer que esse seja o culto mais importante, mas se nós formos colocar numa hierarquia, né, ou numa lista de prioridades, primeiro de tudo, irmãos, eu digo para vocês que era para nós estarmos lotando as igrejas no horário das escolas dominicais. Por quê? Porque é justamente aonde a igreja aprende, é justamente aonde a igreja tem a oportunidade de perguntar, levantar a mão e dizer, eu quero ter uma pergunta em relação à lição que eu estudei. A dica é isso aqui. Conforme o professor lá do seminário, ele só permitia a pessoa fazer uma pergunta se ele já tinha estudado sobre o assunto. Porque se simplesmente no desenvolvimento da lição você tem uma dúvida, mas você não estudou e quer sanar essa dúvida, é muito fácil. E ele perguntava justamente atingindo o coração, a ética da pessoa. Você estudou sobre o assunto? E muitas vezes a pessoa fala, não, é por causa que surgiu agora essa dúvida, então vamos fazer o seguinte, você estuda sobre essa dúvida, essa sua dúvida, na próxima aula eu lhe respondo. Se você ainda tiver dúvida, ok? Mais alguém? Ele falava desse jeito. Então, isso é importante. Por isso que eu não estou dizendo que a gente não pode responder às suas perguntas. Mas uma coisa interessante, irmão, é isso. Nós precisamos ter esse interesse em aprender primeiro. Para quando nós chegarmos aqui, não só ficarmos lendo juntos, mas simplesmente estarmos ajudando um ao outro nas lições. Então, uma das coisas que a gente entende nessa situação que Paulo está vivendo aqui é justamente isso. Ele orava, voltando agora à lição, ele orava constantemente pelas igrejas, pelas pessoas que ele amava, mesmo aquelas que ele não conhecia, como ele está mostrando aqui, ou aquelas que ainda não tinha visto o seu rosto. Agora, por que isso? Por causa que essa dedicação, como a gente está vendo aqui, como o pastor até já falou, essa questão de um pastoreio, não de um pastorado, como ele colocou, mas de um pastoreio que não só o pastor da igreja, mas todo homem de família tem essa responsabilidade. Se você acha que você está livre dessa responsabilidade de pastorear a sua família no sentido de conduzir a sua família no caminho em que ela deve andar, se você acha que você não tem essa responsabilidade, estamos totalmente enganados. É a nossa responsabilidade, como cabeça do lar. Cristo nos designou assim. Por isso que lá em 1 Pedro, ele fala para que se o marido ele não está na fé, ou ele não é um convertido, parafraseando aqui, a esposa tem que fazer com que ele lidere o seu lar. Ela vai edificar o seu lar para que justamente ele consiga, futuramente, através do seu exemplo, ele possa chegar à conversão. Se nós começarmos a entender realmente os princípios básicos das Escrituras, a gente vai entender realmente a nossa responsabilidade, principalmente como homem. E Paulo tem mostrado isso aqui. Um texto de Efésios, quando ele coloca, né, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E você vai dizer, pastor, o senhor já está saindo, já está falando sobre algo conjugal. Não.
Eu estou enfatizando aqui justamente esse amor que Paulo tinha pelas igrejas. Assim como nós, maridos, amamos as nossas esposas e precisamos edificá-la, precisamos santificá-la, no sentido de ensinar biblicamente a palavra de Deus, para que elas sejam santificadas cada vez mais, para que a nossa família seja santificada. É a nossa responsabilidade de estar ensinando. Então, quando nós pegamos essa responsabilidade para as nossas vidas, o que vai acontecer? A nossa família ela vai ser uma família diferente, uma família fortificada. Por quê? Porque nós estamos preocupados no ensino, no aprendizado da nossa família. E por causa que eu demonstro esse amor, eu vou constantemente estar, mesmo em agonia, como Paulo está colocando aqui, lutando. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós sabemos que a nossa luta nas nossas famílias, na nossa casa, não é fácil. São 2 pessoas diferentes, ou são 5 pessoas diferentes na mesma casa, com pensamentos muitas vezes totalmente diferentes. Pessoas que precisam ser ensinadas, filhos, esposa, nós como maridos, como cabeça, também precisamos aprender com os nossos filhos, com as nossas esposas. Mas isso quando a família está estruturada, está firme, alicerçada na palavra. E quando nós entendemos esse alicerce, a nossa vida começa a andar de uma maneira correta. A nossa igreja começa a ser fortificada, a nossa igreja começa a ser uma igreja forte porque a minha família está se fortalecendo. Não em qualquer princípios, não em qualquer filosofias humanas, mas principalmente no princípio e na própria filosofia da palavra. E aí quando começamos a entender e praticar essas coisas, aí nós vamos começar a ver mudanças, tanto na nossa vida como também na nossa igreja. Então, a gente entende a questão de Paulo, mais uma vez, se esforçando, principalmente a questão nessa oração em agonia, por causa que o seu amor era tão grande. Porque ele falava assim, eu amo a igreja de Cristo. Não é qualquer pessoa. Eu amo aqueles, ele fala justamente o tempo todo, eu amo aqueles a qual o Senhor escolheu. E por esse a qual o Senhor escolheu, mas como que ele amava se ele não conhecia? Mas é porque ele amava em Cristo. Ele sabia da sua responsabilidade em Cristo, de como essas vidas precisavam ser edificadas, de como essas vidas precisavam ser fortalecidas. E aí eu pergunto para nós, nessa manhã, o seguinte: o quanto nós estamos realmente amando a igreja de Cristo? Quando eu coloco a igreja de Cristo, irmão, eu estou colocando apenas aqueles que são salvos. Não estou colocando qualquer igreja, não estou falando denominação. Eu estou falando do corpo de Cristo. Quantos de nós realmente amamos o corpo de Cristo ao ponto de realmente dedicarmos a nossa vida, seja ao estudo da palavra, à oração, ao ensino, se dedicando literalmente com todas as nossas forças? E querendo deixar a questão familiar de lado, nós vemos o quanto, e sem querer exaltar a vida do nosso pastor, mas nós vemos o quanto o nosso pastor é dedicado em relação a isso. Nós passamos por um ministério em São Paulo, uma igreja no interior, que a pessoa chegou para mim e falou assim, muitos de vocês não sabem, mas meu nome é Sidney Marcelo, né? E lá eles me chamavam de Sidney. E falava assim, Sidney, é o seguinte, eu não concordo que o pastor simplesmente fique orando e estudando a Bíblia lá no escritório da igreja, ou na sua casa, o pastor tem que trabalhar fora. A gente se mata de trabalhar nos nossos trabalhos seculares, de manhã à tarde, às vezes até fazendo plantão, para simplesmente dar o nosso dízimo, para que o pastor fique em casa, numa boa, simplesmente orando e estudando. Está errado isso. Na minha opinião, o pastor tem que trabalhar fora. Eu disse, muito bem, esse é o seu pensamento.
Mas vamos ver a questão das Escrituras. Por quê? Ele simplesmente se apegava àquele exemplo que Paulo falava assim: para que eu não me torne um peso sobre vocês, eu vou construir tendas. Eu sou um construtor de tendas, eu estou parafraseando o texto. E aí simplesmente as pessoas se apegavam a um simples versículo totalmente separado de um contexto geral, e aí dizia, formava uma teologia de que o pastor não poderia ficar simplesmente na igreja. O pastor tinha que trabalhar fora. E a gente viu o exemplo que o pastor contou, se eu não me engano, na lição 5, na primeira parte, se eu não me engano, foi na segunda, a qual ele contou de um pastor que ele chegou, ele trabalhava secularmente, né, fora, e aí quando ele chegou, chamou um seminarista, ou um seu auxiliar, e falou o quê? Ó, irmão, você poderia fazer a mensagem hoje, dar a mensagem hoje, porque eu não tive tempo de preparar nada. Pegou a pessoa de surpresa, o seu auxiliar, simplesmente porque ele não se preparou. Agora você pensa, as mensagens que nós temos recebido aqui do nosso pastor, a exposição a qual ele tem feito, você acha que, como a gente costumava falar, né, daria para ele fazer em cima das coxas, quando ele chegasse meia hora antes do culto? Não dá para fazer. Simplesmente, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou falar hoje? Espera aí, deixa eu ver. Não tem condições. Não teria condições disso acontecer. De termos uma boa mensagem. Eu não estou dizendo que o pastor não pregava bem anteriormente, mas nós sabemos das suas lutas quando ele trabalhava fora para sustentar também sua família, porque a igreja ainda estava começando, estava caminhando, era difícil de ter uma boa mensagem, um bom estudo, ao ponto da igreja ser edificada por causa dos seus trabalhos seculares, dos seus trabalhos que ele tinha, que muitas vezes atrapalhava o tempo do seu estudo. E uma vez eu cheguei e falei para ele, e para Leila, né? Você percebeu o quanto a diferença que houve você sair do seu trabalho e ficar literalmente integral trabalhando para a igreja? E eu creio que, irmãos, eu estou colocando isso aqui, mas a igreja da época e de hoje, que presenciou, viu quem era o pastor Joveci, quando ele trabalhava fora, trabalhava na igreja de maneira parcial, e trabalha agora de maneira integral no seu ministério, a gente vê uma diferença muito grande. A dedicação do tempo, justamente na palavra, é muito maior. E principalmente a gente tem visto a questão do crescimento do nosso pastor, mas principalmente o crescimento da nossa igreja. Porque nós temos um bom ensino. Então, voltando àquilo que eu falei, o nosso culto de oração, para mim, ele está em segundo lugar, por causa que ele é um dos cultos também mais importantes, porque primeiro nós aprendemos na escola dominical aquilo que sobre teologia, sobre as escrituras, para quê? Para que quando nós chegamos no nosso culto de oração, nós possamos orar com conhecimento. Não é à toa que muitas vezes nós vemos, se você acompanha o Granconato batendo no pentecostalismo, até mesmo no neopentecostalismo, porque muitas vezes você vê pessoas orando sem discernimento nenhum, pessoas orando sem conhecimento real bíblico. Estão totalmente ignorantes em relação às Escrituras. Eles leem, eles muitas vezes oram pela própria Escritura, mas sem um contexto adequado. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já fui pentecostal. Não sei se eu deixei de ser, mas eu me converti na igreja pentecostal. Eu fui convertido na igreja pentecostal. Bem aqui em cima, na Assembleia de Deus. Vivi 9 anos, se eu não me engano, da minha vida lá. E eu sei como era a situação. Como era a minha oração?
como as pessoas simplesmente chegavam e falavam das Escrituras. Eu falava assim, gente, é muito fácil você olhar e simplesmente falar qualquer coisa, e que muitas vezes eu falo assim, cadê o contexto? O que é isso aqui está? Da onde tirou isso? E foi por causa disso uma das situações que me fez sair da Assembleia de Deus. E aí também eu fui muito radical, eu fui para a Batista regular, né? Pentecostal, uma bem tradicional. Só para você ter uma ideia. Foi difícil. A transição, muito difícil, ao ponto de eu sentir dor de cabeça por causa que o culto era silencioso. Irmãos, eu não estou exagerando. Eu e minha prima, quando nós fomos visitar a igreja da minha tia, nossa, nós saímos com uma dor de cabeça tremenda de lá. Eu falei assim, o que está acontecendo, tia? Eu vou embora. Eu não aguento. Eu e a minha prima estávamos na Assembleia de Deus, fomos visitar o culto, e estávamos querendo ir para lá. E aí nós sentimos uma dor de cabeça tremenda, porque o silêncio incomodou. Só para você ter uma ideia. Foi muito radical a mudança, não foi? Mas graças a Deus, irmãos, eu aprendi muito com o pastor de lá, na época. Porque ele era bíblico, ele se considera reformado também, me ensinou muito das Escrituras, e a gente entende essa situação por quê? Simplesmente pelo fato de que essa ideia de nós vivermos uma vida para Deus por uma base correta é totalmente diferente. Umas moças foram lá para o Cauamé e falavam o seguinte, elas vieram de uma igreja considerada até mesmo pela própria Assembleia de Deus como neopentecostal. Mas ela está dentro do pentecostalismo. No neopentecostalismo também, vamos lá. E o que aconteceu? Elas chegaram na igreja e falaram assim, pastor, lá onde eu estava, a pastora forçava a gente ter uma vida espiritual, a gente tinha que demonstrar uma espiritualidade na igreja, porque se a gente não demonstrasse isso, nós perdíamos cargo, perdíamos ministério, nós éramos colocados no banco, nós não tínhamos direito de fazer nada na igreja. E aí a obrigatoriedade de simplesmente se demonstrar uma vida espiritual, e aí todo culto a pessoa chorava, se abraçava com alguém e queria fazer um monte de coisa e tal. E um dos nossos jovens falou assim, pastor, isso está errado. Nos nossos cultos de jovem acontecia isso. Pastor, isso está errado. Eu falei assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu sei que está errado, mas você está sabendo que elas estão vindo de um contexto totalmente diferente. Então vamos fazer o seguinte, se for de Deus, eu fiz igual o Gamaliel, né? Se for de Deus, isso vai permanecer. Se não for, isso vai acabar. Irmãos, não demorou muito tempo e acabou. Por quê? Porque realmente não era de Deus. Depois elas chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu queria agradecer, elas deram um testemunho, né? Queria agradecer porque antes, na igreja com nós estávamos, nós éramos obrigados a demonstrar uma vida espiritual que na realidade não era verdadeira. Simplesmente através de gestos, através de ações, através de gritos, através de choro, e foi falando um monte de coisa. Mas aqui o Senhor nos mostrou pela palavra que a nossa vida espiritual ela não precisa de tudo isso. A nossa vida espiritual ela é interna. A nossa vida espiritual precisa ser demonstrada cada vez mais através do conhecimento correto das Escrituras. E isso nós aprendemos aqui, irmãos, isso aqui é testemunho delas. E elas agradeceram muito por causa disso. Elas não ficaram muito tempo na igreja, não. Saíram, foram para outra igreja, voltaram para o pentecostalismo. Mas a gente entende que elas aprenderam algo que a base das Escrituras é importante. Por isso que eu estou enfatizando a questão. Escola dominical como um dos cultos, se nós colocarmos numa lista, está em primeiro lugar para mim. Segundo é o culto de oração, mais uma vez, porque nós vamos orar com conhecimento. E terceiro, o nosso culto de domingo à noite, que é chamado culto de celebração, porque agora nós vamos demonstrar aquilo que nós aprendemos na escola dominical, aquilo que nós pedimos diante de Deus, nós vamos demonstrar agora na nossa comunhão com a igreja e com os de fora que estarão nos visitando.
estaremos colocando em prática tudo aquilo que aprendemos. E iremos aprender mais ainda com a pregação expositiva também. Vocês estão entendendo a situação, irmãos? Então, eu queria colocar justamente essa, junto com essa introdução que nós estamos colocando aqui, por causa que isso deve ser a coisa mais importante para as nossas vidas. Olharmos para a nossa igreja, olharmos para aquilo que está acontecendo na nossa igreja com um olhar mais bíblico, um olhar mais saudável, como nós temos sido ensinados. Por isso que no texto que nós lemos, do versículo 28 do capítulo 1, ele fala justamente que para que a igreja, ele se esforça para que a igreja chegue ao aperfeiçoamento, ou ao amadurecimento espiritual, para quando chegar qualquer tipo de heresia, ela seja combatida. E eu quero dar mais uma ilustração para vocês aqui em relação a isso. Quando nós estávamos no Cauamé, eu tinha um amigo, na realidade eu estudei com a irmã dele no ensino médio, no ensino fundamental. Estudei com a irmã dele, nós tínhamos uma certa amizade, e aí, na época, depois que eu fui convertido na Assembleia de Deus, depois de um tempo, ele se converteu também, e aí nós fizemos um certo trabalho de discipulado. Não foi muito como a gente gostaria, mas fizemos daquele jeito que o pentecostal faz. Tivemos um acompanhamento, eu era jovem, ele também um pouco mais velho do que eu, mas mais novo na fé. E aí nós fizemos um acompanhamento, tudo bem. A gente quebra o relacionamento porque eu saí da Assembleia de Deus, entrei para a Igreja Batista, de vez em quando eu via a irmã dele, que trabalhava no Bombonzão, conversávamos, perguntava sobre ele, ok. E aí, depois de tudo isso, fui para o Cauamé, depois que eu casei, e aí nós fomos para o seminário. Voltando do seminário, depois de algum tempo, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 anos, 2 anos de ministério, eu me encontro com ele. E ele chegou, Marcelo, não sei o que tal, tem uma coisa para te apresentar. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Cara, sabia que você tem uma bomba atômica na sua casa? Eu disse, uma bomba atômica? Eu disse, botijão de gás. Aí começou a falar e tudo mais, nós estamos nos últimos tempos, que não sei o que e tal. E depois, irmãos, eu fui vendo, eu gostaria de falar sobre as coisas do Apocalipse na sua igreja. Eu disse, beleza, qual igreja que você... Não, eu estou numa missão. Missão, ele colocou o nome da missão, pesquisei a missão, não encontrei. Isso, confiei, né? Maldito homem que confia no homem, né? Confiei, e aí nós preparamos o culto, preparamos a semana que ele ia falar sobre a semana do Apocalipse, mandei fazer faixa, escrevi algumas coisas, eles ficaram admirados com aquilo que foi feito e tal, e as pessoas do bairro chegaram e foram assistir. Além das pessoas da igreja foram assistir. Irmãos, aí ele começou a pregar, ele chamou um pastor de uma igreja, da convenção, ele tinha saído da convenção para justamente essa missão. E aí ele começou a pregar algumas coisas e disse, poxa, primeiro dia o pastor pregou biblicamente. Beleza. Ele disse, o nosso líder está chegando de Manaus e tal, e ele vai assumir a partir daqui. Eu disse, tudo bem. Ele assumiu. Quando ele assumiu, todas as coisas que ele falava, que era a Bíblia, que ele falava, não é isso, pastor? E eu simplesmente confirmava com a cabeça, porque ele estava falando que era bíblico. As escrituras falam sobre isso, isso, isso. Não é isso, pastor? E aquilo começou a me incomodar. E conforme a gente ia ouvindo o que ele estava colocando, por quê? Porque ele falava uma coisa, pegava um texto bíblico totalmente fora de contexto, e falava assim, o texto bíblico fala isso. E eu concordava com o que o texto bíblico falava. Não com a base que ele estava tendo para simplesmente mostrar a sua ideia. E aí quando foi um casal de venezuelanos, eles vieram de Parintins, eles foram para uma casa de uma irmã, e não encontraram essa irmã, estava tudo certo, não encontraram. E, irmãos, eles de Parintins, eles foram bater na nossa igreja.
no dia que estava acontecendo. Isso começou na quinta, na sexta-feira eles foram bater lá na igreja. E aí pedir ajuda e tudo mais e tal, e disse agora, ajudamos ou não ajudamos, ficamos naquela situação e todo. Ok, falou que era pastor na Venezuela e que estava fazendo isso, e colocou o itinerário dele todo, e não sei como nós viemos parar aqui, pastor. E aí nós começamos a conversar com ele e tal, e depois, quando ele começou a ver aquilo que estava sendo pregado, ele chegou, me chamou, pastor, o senhor conhece essas pessoas? Ele disse, não, eu conheço uma pessoa daí. Ele falou que ia trazer algo assim, assim, assado. Ele disse, pastor, não deixe mais ele pregar na sua igreja. Não deixe ele pregar mais na sua igreja. E aí, eu disse, mas por quê? O que está acontecendo? Ele me chamou mais no canto ainda e falou assim, pastor, isso é uma seita demoníaca. Isso tem acabado com as igrejas lá na Venezuela. E disse, cara, eu não acredito. Tem certeza, pastor? Tenho. Porque tem acontecido isso, tal, esqueci até, eu estou tentando lembrar o nome do fundador. E aí ele começou a falar um monte de coisa para mim, e disse, tudo bem, então a partir de amanhã nós vamos ver se nós acabamos com isso aqui. Ok. Quando foi, irmãos, alguém poderia nos ajudar com a estadia do pastor e a sua esposa? O pessoal não queria. Aí ele falou assim, não, a gente ajuda. Aí o pastor venezuelano ficou morrendo de medo, ele e a esposa. Não, a gente fica em qualquer lugar, pastor, a gente pode ficar aqui na igreja mesmo, numa sala. Aí disse, não, eu vou levar vocês para o hotel, não sei o quê, e foi. Pegaram o venezuelano com a sua esposa, levaram para o hotel Três Nações ali, perto da rodoviária, e deixaram lá. Quando foi no outro dia, só que o que aconteceu? O pastor foi esperto, tudo foi programado por Deus. Ele falou assim, pastor, o senhor pode me pegar no hotel às 7h30 da manhã? Ele disse, posso. E eu fui e o levei para casa, né, para nós conversarmos um pouco mais, para almoçar, e aí nós nos comprometemos em comprar a passagem para levá-lo para a Venezuela. Ok, e aí, irmãos, com tudo isso aconteceu que tudo que eles estavam falando era totalmente herético. Depois de tudo isso, tanto a questão do Apocalipse e tudo mais e tal, isso já foi no sábado, isso não foi, aconteceu na sexta, no sábado de manhã eu peguei o pastor e a sua esposa, levei para casa, estavam indo para casa, quando simplesmente um carro, não sei de onde surgiu, atravessou a rua, que não era uma rua eu estava na preferencial e simplesmente o carro passou com tudo na nossa frente. E como deu tempo ainda, que eu estava devagar, o carro passou com tanta velocidade que não deu nem para ver a cor do carro, para você ter uma ideia. E eu falei, o que foi isso? Ele falou assim, pastor, isso é o diabo. Ele falou. Por causa que ele não quer que você saiba da verdade. Ok. E aí o que aconteceu com tudo isso, irmãos? O levei para casa, nós conversamos, ele falou tudo. Aqui, atrás da Coman, se eu não me engano, não lembro agora, perto do posto Jumbo, tinha uma igreja chamada Pirâmide. Lembra? Não sei se vocês conheceram, sabem, acho que muitos de vocês não. Essa igreja era uma seita, realmente, a qual eles batizam, só vou colocar por alto, eles batizam as pessoas em nome de uma cobra, esqueci o nome da cobra agora. Não, Mussum, chamada cobra Mussum. É uma cobra preta, grossa, não é tão grande, mas na casa desse pastor onde ele estava, dessa seita, e tinha uma cobra em cima da sua lareira ali, ou da sua estante. E eles queriam, nesse dia, porque queriam batizar o pastor e a sua esposa. No dia que eles levaram, na sexta-feira à noite, antes de levar para o hotel, porque queria batizar o pastor em nome daquela cobra. Entendeu? Uma seita realmente totalmente satânica, demoníaca mesmo.
E nós permitimos entrar na igreja. E o que aconteceu com tudo isso? Por que eu estou enfatizando isso? Porque assim como Paulo está preocupado com as coisas heréticas que estavam entrando nessa igreja, a mesma coisa estava acontecendo no Cauamé. Eu permiti com que isso entrasse por causa dessas pessoas, sem ter o conhecimento. E aí eu pedi a ajuda do pastor Jovecir, se você poderia me ajudar numa coisa. Eu vou ter uma reunião com esses pastores, estão acontecendo isso, isso, isso. E ele falou assim, tudo bem, vamos lá. E nós fomos, e ele, por causa de uma pergunta que ele fez, o líder deles, naquele momento, parece que ficou possesso. Porque você já está falando um monte de coisa para o Joveci e tudo mais. Aí quando esse, entre aspas, meu amigo chegou e falou, o que está acontecendo? Esse meu irmão, não preciso mais voltar lá na minha igreja não, falei para ele. Não preciso mais voltar porque você me enganou. Tudo aquilo que você me apresentou não foi nada daquilo que você me falou. Tudo que estava acontecendo, você queria simplesmente acabar com a minha igreja. Falei justamente assim para ele. Não preciso mais voltar. Ele disse, não, eu vou voltar. Ele voltou e falou da seriedade do meu trabalho, que ele me conhecia, e que eu estava no caminho certo, que era que é para a igreja me ouvir, não sei o que, tal, aquele negócio todo, beleza. Depois, na saída, ele teve uma discussão com o Joveci em relação sobre o Espírito de Cristo e tal, colocando de acordo com a seita dele, o Joveci colocando... depois de tudo, ele foi embora zangado, e o Joveci foi nesse dia também, no sábado, falou assim, tudo bem, já fiz a minha parte, eu vou para minha casa agora. Eu agradeci o pastor, beleza. Irmãos, o que nós fizemos? Nós trouxemos a igreja agora, que estava lá, a igreja estava em peso, Cauamé, e disse, irmãos, vocês entenderam o que aconteceu? Não, pastor. Quantos de vocês identificaram aquilo que estava sendo ensinado para vocês aqui? Quantos de vocês identificaram o que era bíblico e o que não era? E nós trouxemos isso para a igreja. Irmãos, aquilo ali foi justamente o pontapé inicial para nós começarmos a ensinar, a estudar, na realidade, doutrina na igreja. Eu tinha acabado de me formar no seminário, já estava com 2 anos no ministério, passando por crises tremendas, mas justamente nessa situação foi quando o Senhor trouxe um despertamento tanto para mim como para a igreja. E isso foi algo muito marcante nas nossas vidas ali. Porque aí eu pude trazer a mensagem verdadeira de Apocalipse, eu pude trazer a questão, aquele quadro que o pastor mostrou aqui sobre o dispensacionalismo, né? Sobre o arrebatamento e tudo mais e tal, tudo isso foi falado. Peguei minha apostila de teologia do seminário e aí simplesmente coloquei para eles a questão, desfazendo tudo aquilo desconstruindo tudo aquilo que esses hereges, né, construíram. Eu estou colocando isso por causa que eu me identifico com aquilo que Paulo, essa agonia que Paulo está sentindo aqui com a igreja de Colossos. E quando isso aconteceu, a igreja realmente veio um despertamento para a igreja. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado, precisamos estar focados nas Escrituras, para que essas coisas não aconteçam nas nossas vidas. E fechando isso aqui, e nós aprendemos a lição. Depois de tudo isso, até para chamar o pastor Joveci para pregar era difícil, não, brincadeira. Uma das coisas que a gente entende em relação a essa agonia de Paulo é justamente isso, irmãos. Não é fácil nós vermos uns ensinamentos totalmente errados sendo ensinado na tua própria igreja, desconstruindo tudo aquilo que você construiu. Um certo pastor chegou na nossa igreja agora, antes de eu sair, e simplesmente irmãos, vamos deixar Calvino no seu túmulo, vamos deixar a declaração de um lado, vamos deixar isso para o outro, tal, vamos olhar para as Escrituras. Vamos deixar esses teólogos mortos nos seus túmulos. Vamos olhar para as Escrituras. E aí eu perguntei, que Escritura? Porque ele simplesmente começou a falar do seu nome,
simplesmente começou a falar sobre muitas coisas, mas de Bíblia ele não falou nada. Nunca mais chamamos esse pastor para pregar. Eu acho que ele vai ouvir, ele vai ver ele vai se identificar. Nunca mais nós chamamos. Nós tivemos um cuidado muito grande de estarmos chamando pessoas para estar pregando na igreja. Por quê? Porque se você vai desconstruir tudo aquilo que já foi construído há tanto tempo, não tem como. Então, essa é a ideia que Paulo está trazendo para nós quando ele fala que ele está lutando, né? Ele está tendo essa batalha não com uma luta comum, mas com uma luta justamente com agonia, porque ele sabe o que essas falsas doutrinas vão fazer com a igreja, vai estragar a igreja como já estava estragando. Essa era a sua primeira dificuldade que ele estava tendo na sua luta. Sua segunda luta também que ele passava era justamente em relação porque ele estava preso. A qualquer momento ele já era iminente praticamente a sua morte. Uma coisa ele sabia, eu vou morrer. Mas isso traria algumas dificuldades para ele, trazia algumas dificuldades. Ele se apegava cada vez mais à oração. Então a sua agonia era uma agonia dupla. Tanto por causa das heresias em relação às igrejas, mas também por causa da agonia que ele estava sentindo de que agora, quando vai ser minha morte? Quando vai ser isso? Quando vai ser aquilo? Isso também ele passava nas suas lutas também, só para nós enfatizarmos essa situação aqui. Então, uma das coisas que eu queria trazer diante de tudo isso é essa importância para nós começarmos a olhar com mais cuidado a questão de como realmente nós estamos vendo os ministérios da igreja, como nós estamos olhando realmente para o nosso líder, para a nossa liderança, para a nossa própria igreja, não só para a nossa própria igreja, mas as outras igrejas que estão precisando ser saudáveis também. Quanto de nós estamos preocupados? Como pastor mesmo nas outras lições, na lição 5, ele falou para nós. A gente podia muito bem chamar 10, 15 pessoas para fazer os devocionais e vamos ficar só na nossa igreja. Nós vamos ser edificados, nós vamos crescer. Mas ele falou, não. Outras igrejas precisam crescer também. Porque ele está pensando no corpo de Cristo. Não só em denominações, mas no corpo de Cristo que está espalhado aí. Né, nos seus membros que estão espalhados nessas outras igrejas, que precisam ter um bom devocional, uma boa teologia, um bom ensinamento bíblico. Esse também era o pensamento de Paulo. E uma das coisas como nós aprendemos, que pelo nosso pastor também, que se o pastor ele não se dedicar a isso, você pode demitir. É o ensino da palavra, a oração e as ordenanças. Se nós não praticarmos isso, você pode demitir o seu pastor. Por quê? Porque simplesmente nós estamos indo contra as Escrituras. E o texto da nossa lição, ele vai mostrar justamente que existem muitas igrejas fazendo isso. Mas só para nós sabermos aqui que o comportamento, pode passar aí o primeiro slide, que o comportamento do verdadeiro mestre é evidenciado pelo zelo com a obra e total submissão à vontade de Cristo. Então, isso tudo nós já abordamos naquilo que nós acabamos de falar. Sentir o amor e cuidado pelo ministério cumprindo fielmente a repulsa pelos falsos mestres que adoecem a igreja, maculando a suficiência de Cristo na vida dos cristãos. Isso também nós já acabamos de demonstrar com toda a ilustração que falamos. O agir, sendo fiel ao verdadeiro ministério para o qual Deus o vocacionou e combatendo os falsos mestres e suas doutrinas enganosas. Precisamos ter muito cuidado com esses falsos mestres, porque muitas vezes há algo que, se nós não tivermos cuidado, nós poderemos ser um desses. Eu cheguei para o Cauamé e falei o seguinte, e falo isso para toda a igreja, porque eu tenho oportunidade.
para onde vocês querem ser conduzidos. Para o céu ou para o inferno, você decide. Para onde vocês querem ser conduzidos. Por quê, meus irmãos? Porque eu, sem querer exaltar a vida do pastor, mas o teólogo, o pastor teólogo, aquele que estudou as Escrituras, ele pode decidir muito bem para onde ele quer conduzir sua igreja. Se ele quer conduzir no caminho do céu ou se ele quer conduzir para outro caminho. E nós precisamos ter o cuidado disso. Graças a Deus, eu busquei conduzir a igreja para o caminho do céu, né? Assim como o nosso pastor e assim por diante. Mas uma das coisas, por quê? Porque o conhecimento que nós temos, dos estudos que nós fizemos, que nós fomos ensinados pelo seminário, pelos mestres, doutores e tudo mais, nós temos o conhecimento de levar você para qualquer lugar, menos para o céu. Mas se a igreja não passar a ter esse cuidado também, nós acabaremos, como igreja, sendo simplesmente como muitos têm sido levados, por falsas doutrinas, estão achando que é muito bom, que é tudo saudável. Um pastor da nossa confraria, ele foi simplesmente confrontado com uma pessoa, dizendo que por causa dele, agora ele deixou de ser calvinista. Parabéns. Eu disse, como assim? Eu coloquei para ele, pastor, se preocupe não, na realidade ele nunca foi. Porque se ele fosse realmente, ele entendesse o que significa ser calvinista, ele se fortalecia muito mais. Isso que a minha mensagem que eu coloquei para ele. Por quê? Porque essas pessoas se acham teólogos, como o nosso pastor já colocou, né? Teólogos da internet, e acham que podem fazer qualquer coisa através de filosofias vãs, simplesmente não conhece profundamente as doutrinas, mesmo não conhece profundamente Calvino, ou outros pais da igreja, outros reformadores, mas por causa da ideia que se tem, que acha que é bíblico, e aí simplesmente quer colocar qualquer coisa, e fica simplesmente denegrindo a mensagem, denegrindo os ensinamentos, mas a gente sabe que quando é de Deus, as coisas permanecem. E o pastor tem permanecido justamente no seu ensino e tem nos edificado muito em relação a isso. Então, por isso que, como igreja, a nossa ação, ministério pelo qual Deus o vocacionou, combatendo falsos mestres e suas doutrinas enganosas. E ele vai trazer aqui na nossa lição sobre uma pesquisa realizada, né, pelo pastor Peter Wagner, né? A questão de alguns pregadores, pastores, pode passar o próximo slide, pregadores, pastores, e ele coloca que a média da oração é de 22 minutos por dia. Apenas se gasta 22 minutos por dia. Você já perguntou para o seu pastor, para o nosso pastor, quantos minutos ele gasta de oração? Pergunte não. Se ele quiser responder, ele pode falar isso aqui na próxima lição, quando ele for dar aqui, no culto. Mas, irmãos, precisamos realmente, não só como pastor, como falei para vocês, dito pastor, né, ministerial, mas aqueles que são pastores em suas casas. Não só o pastor em si, mas a igreja tem essa responsabilidade de viver uma vida de oração. Não só com essas estatísticas aqui. 28% dos pregadores, ou seja, 1 em cada 4 pastores, oram menos de 10 minutos por dia. Uma segunda pesquisa, realizada pelo jornal americano, diz o seguinte: 57% dos líderes do mundo oram menos de 20 minutos por dia. 34% oram entre 20 e 60 minutos por dia. 9% oram entre 60 e 90 minutos por dia. Estou falando de líderes do mundo inteiro. A média é de 22 minutos por dia. Eu, como participei da igreja pentecostal, uma das coisas fortes que a igreja pentecostal tem
é essa. É vigília de oração quase constante, pelo menos na minha época, não sei hoje, os tempos mudaram, líderes mudaram. Mas vigílias de oração, você não fazia nada. Vamos evangelizar? Vamos. Sem ter uma manhã inteira de jejum e oração. Para poder sair à tarde para evangelizar. Através de campanhas que eram feitas. Quantas vezes eu fui? Quantas vezes eu fiz isso? Campanhas de oração, jejum e oração aos sábados de manhã, para que sábado à tarde nós fôssemos evangelizar o bairro. Nós fazemos isso em todos os bairros. Para evangelizar o bairro, convidar para o culto que ia ter logo após. E pessoas, multidões se convertiam naquela época, na minha adolescência, na minha juventude. Pessoas se convertiam naquela época aos montes. Como era essa conversão, eu não sei, não vou julgar. Mas é do estilo pentecostal. E isso eram feitas todos os sábados. Uma campanha durou praticamente quase 2 anos. Essa campanha durou. E depois reformaram novamente, fizeram de novo, e de novo, e de novo. Campanhas de oração. Às vezes a gente pode muito bem falar sobre a doutrina do pentecostal, mas a gente não pode deixar de falar aquilo que é bom. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com eles, a questão de uma vida de oração, ela tem que ser realmente constante na nossa vida. Agora, principalmente como eu aprendi na Igreja Batista, a minha vida de oração precisa de base, para que eu ore corretamente diante do Senhor, entregue os meus pedidos e assim por diante. Então a gente percebe, irmãos, que nessa média de oração aqui, 22 minutos por dia, é muito pouco, não é nem o dízimo do tempo que o Senhor nos dá. Então, se nós temos 24 horas por dia, pelo menos, nós tínhamos que dar o dízimo do nosso devocional, 2 horas e 40 minutos. O dízimo da nossa oração, 2 horas e 40 minutos. O dízimo da nossa leitura bíblica, 2 horas e 40 minutos. Nós fazemos isso? Não responda. Isso é algo para nós pararmos para pensar. É muito fácil nós pegarmos o nosso dízimo em moeda e pegar e depositar, está aqui, colocarmos. É muito fácil nós fazermos isso. Para alguns é difícil, mas aqueles que entendem é muito fácil. Mas nessas outras áreas da nossa vida que são tão importantes, até mesmo num aconselhamento, 2 horas e 40 minutos em um aconselhamento. É muito, pastor? Não é. Flui muito rápido e acaba rápido o tempo. Quanto nós temos realmente nos dedicado a Deus nessas 24 horas que Ele tem nos dado por dia? Isso é algo que nós precisamos avaliar nas nossas vidas. Infelizmente, muitas igrejas não conseguem olhar a oração como parte fundamental do ministério pastoral. Muitos cristãos, membros de igrejas locais, acham que a oração não é maneira do pastor expressar a dedicação do corpo de Cristo. É triste ver que muitas igrejas avaliam o ministério de seus pastores pelos seus ativismos e carismas, mas raramente pela oração. Nesta lição viremos que a oração é uma expressão exata da dedicação do pastor à igreja, quando este, por sua vez, tem um ministério centrado em Cristo. É naquele exemplo que eu falei para vocês. Não concordo que o pastor dedique a sua vida apenas ao estudo da palavra e à oração. Não concordo, ele tem que trabalhar fora. Um pensamento, perdoe, né, se o irmão vai ver isso aí, mas um pensamento medíocre, antibíblico, porque o pastor ele precisa se dedicar. Os próprios apóstolos eles chegaram com a igreja e falaram assim: escolham entre vocês homens, né, para poderem auxiliarem. Né, aí escolheram Estevão e outros mais. E aí 7 homens, então o que? Vocês escolheram, então eles vão suprir suas necessidades, enquanto nós iremos nos dedicar à doutrina, à oração, e aí vai. Então, esse é um princípio de nós realmente olharmos para a liderança da igreja, olharmos para o nosso líder
e dedicarmos uma vida realmente nesse sentido, né? Não só porque ele merece reconhecimento, não. É porque é justo, é bíblico nós fazermos isso. Próximo slide. A dedicação ministerial do ministro. As atividades do ministério apostólico de Paulo não se resumiu somente à pregação da palavra. Iam muito além. Paulo sabia que era necessário que ele se envolvesse em um grande combate pela igreja de Colossos, fundada por seu discípulo Epáfras. Já colocamos. E realmente Paulo estava se envolvendo em um grande combate, quando diz aqui na escritura na NVI, quando estou lutando por vocês, por causa daqueles irmãos. A palavra combate ou luta, né, ele vem do grego agonizomai, que significa se envolver, usando força física ou não, em uma luta árdua contra uma grande e forte oposição. A dedicação ministerial de Paulo era tão grande que ele estava disposto a enfrentar essa luta árdua por causa dos cristãos de Colossos e daqueles em cidades vizinhas. Porém, precisamos entender como seria essa luta e contra quem seria. Então, nós já colocamos aqui que essa luta era contra os hereges, né? Como seria? E nós já falamos também sobre isso. Então, ele coloca aqui, pelo contexto da carta, como já foi dito, Paulo estava preso em Roma e bem distante da cidade de Colossos. Diante disso, era impossível que ele se envolvesse física e presencialmente em uma luta na igreja. Essa luta, na verdade, seria através da oração. Era uma luta espiritual. A própria carta atesta essa prática, a de que um ministro do evangelho poderia lutar pelo seu rebanho através da oração. Isso significa mais evidente, isso fica mais evidente quando Paulo diz, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre aqui batalhando por vocês em oração. E ele dá essa ênfase aqui, o autor da lição também dá essa ênfase, né? Na lição, se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Ele está até respaldando o ministério de oração de Epáfras também aqui. Como pessoas, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ao descrever o ministério de Epáfras, Paulo mostra que Epáfras lutava em oração por aquela igreja. Por esse motivo, compreendemos que essa luta de Paulo é através da oração. Então, nós entendemos que o ministério de oração, muitas vezes, ele realmente, para algumas pessoas ou para muitos, principalmente para aqueles que não estão acostumados, é uma luta. Irmãos, seja você se ajoelhar. E muitas vezes eu tenho percebido que nós, como batistas, nem todos, mas nós temos perdido essa ideia, né, de nos ajoelharmos diante do Senhor. Quando nós chegamos na igreja, nós simplesmente chegamos, sentamos e esperamos o culto acontecer. É assim? Ou nós chegamos, na minha época era assim, né? O culto começava às 7h30. Não, o culto começava às 7h. Irmão, 7h nós temos, todo mundo tem que estar aqui. Então, 7h nós chegávamos, 7h o pastor começava. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
Seu amor é real, sua paz louvarei, acho que é isso, guardarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. E aí eu vou esquecer o resto da letra agora. Para minha alma que cansada está, esqueci, perdão. E aí quando ele terminava, ele se ajoelhava cantando essa música e começava a oração. E a igreja toda orava meia hora antes do culto. Era obrigatório. De joelhos. E muitas vezes, se um diácono via que um irmão estava sentado, por que você está sentado? Meu joelho. Qual o problema do seu joelho? A oração cura, se ajoelha. E a pessoa tinha que se ajoelhar. Ou ela sentava no chão, mas tinha que se ajoelhar. Na minha época era assim. Hoje já está bem mudado. E muitas vezes, passar meia hora de oração antes do culto, ou até mesmo 5 minutos, 1 minuto, meio minuto, de nós sentarmos, baixarmos a nossa cabeça, Senhor, abençoa este culto que iremos realizar para Ti agora. Abençoa o pastor, abençoa o louvor, abençoa o grupo de louvor, abençoa os recepcionistas, orar por todos, antes de começar o culto. Mas geralmente quando nós chegamos, simplesmente nós sentamos e conversamos, ou chegamos na igreja, começamos a conversar, gastar, e tal, e esquecemos de nos preparar para isso. É uma prática que muitas vezes nós precisamos, às vezes, até olhar com um pouco de cuidado e dizer assim, será que nós podemos fazer isso? Só estou colocando uma ideia na cabeça de você, na sua cabeça. Porque o ministério de oração muitas vezes tem sido negligenciado pela própria igreja. Então, Paulo é um exemplo para todo pastor que a oração é fundamental no ministério. Orar constantemente pelos cristãos que estão sobre a sua responsabilidade é uma maneira de dedicação ao ministério. Quando olhamos para muitas das cartas de Paulo, vemos esse homem de Deus sempre colocando a igreja de Cristo em suas orações. Lembro-me de vocês por causa da fé, por causa da dedicação, e ele vai colocando, ele conhece a igreja de Cristo. Ele conhece as igrejas, tanto que foi fundada por ele, como que foi fundada por outros pastores, como Colossenses aqui. Ele conhece, porque ele tem relatórios. Ele conhece por causa que, mesmo com esses relatórios, ele quer conhecer cada irmão, como cada irmão é. E a gente vê esses detalhes, irmãos, que quando ele está em prisões, ele escreve cartas tão detalhadas para pessoas, porque ele conheceu. Ele se dedicou ao conhecimento dessas pessoas. Essa luta através da oração seria para que os crentes de Colossos não seguissem os falsos mestres e suas heresias. Na verdade, a luta de Paulo era contra os falsos mestres e os seus ensinamentos. O apóstolo via na oração uma maneira eficaz de derrotar esses inimigos, que desejava de maneira ardilosa conduzir os crentes de Colossos em um caminho contrário do verdadeiro evangelho de Cristo. Um texto para nós olharmos com cuidado é justamente o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Vamos abrir lá, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 5, de 5 a 8, ok? 2 Coríntios, capítulo 1, de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na NVT. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Lembra? O sofrimento que ele está colocando aqui, quanto mais sofrimento ele passa, mais encorajamento ele recebe. Ele tem por causa de Cristo, como ele está mostrando aqui.
Verso 6. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, ele não está vivendo uma vida tranquila, é sobrecarregada mesmo, mas não é sobrecarregada com o que eu tenho que fazer, o que é isso, o que é aquilo, não, mas é com aflições mesmo. E eu creio que as aflições aqui é com agonia, muitas vezes com angústias, vendo algumas coisas, eu não estou podendo fazer isso, como que eu vou resolver essas coisas? É para o encorajamento e salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Por quê? Porque ele deu exemplo. Então, se ele tem dado exemplo, então compete à igreja que siga esse exemplo também que ele está demonstrando. Por isso que o nosso pastor é tão enfático quando ele fala, irmãos, tal hora eu tenho que estar aqui. Todos os cultos eu estou aqui. Então, assim como eu estou, você também tem que estar. Então, pelo menos a questão de culto, quantas vezes o nosso pastor, ele já veio pregar doente, já veio pregar com dor de cabeça, gripado. Quantas vezes eu já fiz isso também? Sentindo dores. Estou sofrendo dores agora, tipo uma dor de parto, quase isso. Estou com dores no fígado que está me agoniando, mas nós estamos, né? Não querendo exaltar nem nada. Mas quando nós temos responsabilidades para com o ministério, para com a igreja, nós assumimos essa responsabilidade. Eu estou colocando nós como igreja, não eu. Nós, não só o pastor. Mas quando nós temos responsabilidades, vemos a igreja como algo de grande responsabilidade, simplesmente nós agimos através dessa responsabilidade. Não por uma obrigação, mas porque, como eu sempre tenho colocado muitas vezes para as pessoas, o simples fato de você ir para a igreja já edifica a vida de outras pessoas. Poxa, como eu tenho colocado assim, poxa, hoje o Jackson veio. Está aí uma pessoa que eu tenho percebido que ele tem estado no culto. Só a questão de olhar para a vida do Jackson, no sentido dele estar no culto, ele está ali concentrado, está ali aprendendo, eu já tenho, né, eu já fico tranquilo, eu quero ver isso também. Poxa, eu tenho visto que o Kaique, ele tem se demonstrado um grande cara, né, na igreja, tem se dedicado ao ministério, eu quero também fazer isso. Eu não estou exaltando, eu só estou colocando exemplos. Eu só colocando o nome deles aqui porque vocês conhecem. Mas não que isso mesmo tenha sido feito, ou tem? Se tem, glória a Deus, né? Estou brincando. Mas uma coisa, irmãos, a situação é o seguinte. Que eu quero enfatizar quando nós temos o compromisso sincero com a palavra de Deus, com Cristo. Quando eu falo com o ministério, no sentido com a igreja, porque naquele dia que eu vim para a igreja, uma pessoa estava precisando de oração e ele justamente me procurou para que eu orasse por ele e colocou um pouco das suas dores. Irmão, ore por mim por causa disso. Ok. Porque ele viu que o Iron é a pessoa que ele é aberto para ele se chegar. Porque é difícil chegar com Asaf. Mas eu vou chegar com o Iron, eu vou chegar com ele, eu vou conversar com ele. Ora por mim. Mano, eu queria orar com você. Ora por mim por causa disso. Aí o Iron ora. Ok. Aí eu penso com você. Se o Iron tivesse faltado o culto nesse dia, a pessoa não ia orar com Asaf. A pessoa não ia orar com ninguém. A pessoa simplesmente ia baixar sua cabeça e orar sozinha. A vida dele não seria edificada. Por que eu estou colocando nessa situação? Porque Paulo mesmo está colocando o exemplo dessa... qual é a palavra mesmo que nós estamos falando? Encorajamento. Né? Nós encorajamos uns aos outros a permanecer. Nós encorajamos uns aos outros a continuar firmes, a vir para a igreja, a encher os cultos.
não só com sua presença, mas trazendo visitante, evangelizando, fazendo todas as coisas que nós precisamos fazer como cristãos, por causa das nossas responsabilidades, não obtidas por obrigação, mas em gratidão àquilo que realmente Cristo já fez por nós. Então, continuando o texto, temos, versículo 7, firme esperança de que, assim como vocês participam do nosso sofrimento, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. Ele não está se contrapondo ao texto que fala que não sobreveio sobre vós, né, tentações que não possa suportar. Não é isso. Ele está mostrando realmente que naquilo que ele estava passando, estava quase impossível de suportar. Estavam além das suas forças. E realmente, ele está colocando que como humanos, como um homem natural, um homem sem Deus, era impossível passar por tudo aquilo. É isso que ele está demonstrando aqui. Mas ele fala assim, fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. Eu vou continuar o texto, só para nós entendermos melhor. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos, aí é a dica, né? E aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então, muitos darão graças por Deus, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. A minha oração vai fazer diferença quando eu oro de madrugada. A minha oração vai fazer diferença quando eu oro, né, na minha casa ao meio-dia, quando eu oro às 6 da manhã, quando eu oro qualquer horário. 1 minuto que eu gaste na minha oração por uma pessoa vai fazer diferença? O que vocês acham de acordo com o texto que nós acabamos de ler? Por causa das vossas orações. Deus respondeu a tantas orações feitas a nosso favor. Eu sei que o autor ele está trazendo essa responsabilidade para o ministério pastoral, mas também ele está trazendo uma responsabilidade para nós, como igreja. A comunidade de cristão que se comporta assim impede que o seu pastor exerça uma função primordial no ministério e todos saem perdendo. Quando nós colocamos, quando a igreja não pode ocupar o obreiro com atividades secundárias, exigindo que ele envolva e faça tudo dentro da igreja. Por isso que existe uma equipe ministerial, por isso que existe ministérios na igrejas para auxiliar o ministério pastoral. Irmãos, eu vou colocar uma coisa para você. Em primeiro lugar, o ministério do pastor não é só dele. Eu creio assim. Eu creio que eu vou crer, quase com um achismo, que o nosso pastor também pensa do mesmo jeito. O ministério pastoral, ele não é só do pastor. Eu não estou dizendo que a esposa do pastor vai ser uma pastora. Não estou dizendo que os filhos do pastor vão ser pequenos pastores. Não é isso. Mas assim como o ministério de um missionário, a esposa dele é missionária porque ele é missionário? Não, ele é missionário porque Deus a chamou. Junto com o seu marido, que é missionário, eles juntos fazem uma obra. Então, a situação é o seguinte: se Deus me chamou para pastorear, e Ele me deu uma auxiliadora, ontem minha esposa falou sobre isso lá no Jardim de Deus,
Se ele me deu uma auxiliadora, alguém que me auxilie no ministério, em toda a minha vida, então o ministério não é só meu. Ela faz parte desse ministério também, me ajudando ministerialmente, porque sem ela eu não posso fazer muitas coisas. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Mas eu, sem minha esposa, também muitas coisas não posso fazer sozinho. Eu preciso dela. Uma visitação, um aconselhamento, um discipulado e assim por diante. Então, ela me auxilia no ministério. Assim como os meus filhos, não é porque eu sou pastor e não é porque eles são filhos de pastor que eles têm que dar bons exemplos. Nós já discutimos sobre isso aqui, eu acho, o pastor já falou sobre isso um tempos atrás, mas deixa eu só enfatizar isso aqui. Então, o ministério pastoral ele é um conjunto, é um ministério familiar. Eu creio isso. Assim como eu fui chamado para o ministério pastoral, e a minha família não caiu de paraquedas e disse assim, agora, só porque eu sou pastor a gente tem que fazer as coisas na igreja, não. Mas porque você faz parte de uma família pastoral. Eu, sua mãe, você, mas mesmo que você não tenha que dar exemplo por causa que você é filho de pastor, mas como cristãos, salvos em Jesus Cristo, o seu exemplo tem que ser o melhor. Não porque você é filho de pastor, mas uma das coisas que eu quero que vocês entendam, isso eu colocando para os meus filhos, e eu quero que a igreja entenda também. Qualquer coisa que aconteça com os meus filhos vai refletir no ministério pastoral. Qualquer coisa que aconteça com a minha família, com a minha esposa, vai refletir no ministério pastoral. Então, o ministério é só do pastor? Não. Ele tem a responsabilidade maior de ensinar a igreja e tudo mais, mas a sua família ajuda, auxilia nesse ministério. E o que isso tem a ver com a lição? Tem a ver também porque se o pastor tem uma família que ele lidera, e essa família auxilia, assim também, como ele é o pastor da igreja, ok? E o nosso pastor já enfatizou isso aqui numa pregação, não lembro qual, a questão de que o pastor, ele pastoreia ovelhas de outro, as ovelhas não são dele. Lembra? Quando ele pregou sobre isso, lembrando até do pastor Mendes, lá da Piba, que ele foi para tal lugar, e ele perguntou, quais são as suas ovelhas? O pastor falou assim, eu não tenho nenhuma aqui. As ovelhas não são minhas, eu sou o pastor de ovelhas, mas cada grupo de ovelhas tem os seus donos, os fazendeiros. Eles me contratam para eu conduzir essas ovelhas, mas elas não são minhas. Mas eu tenho que cuidá-las como se fossem minhas. O nosso pastor faz isso conosco. Então, se ele tem o auxílio da sua família, ele também, para pastorear toda a igreja, ele precisa do auxílio da igreja também. Como? Através da sua oração, através da sua participação nos cultos, em todas as nossas reuniões, através dos ministérios, desenvolvendo os ministérios na igreja, não com pesar de coração, mas simplesmente atendendo ao chamado que Deus deu para você, ou até mesmo ao dom que Deus distribuiu à igreja para que a igreja fosse edificada como um todo. Um tem um dom de serviço, outro tem um dom de dizimar ou de ofertar, outro tem um dom, não sei se tem esse dom, né? Mas o dom de contribuição, um dom de aconselhamento, de cuidar das crianças, de ensino. Existem vários dons que foram distribuídos para a edificação da igreja. Você já procurou saber qual é o seu dom? Em que área você pode exercer o seu dom? Eu não lembro qual foi o autor agora de um livro que eu estava lendo. Eu acho que foi o Gran Conato mesmo, a prática da Igreja de Deus. Agora eu lembrei. E ele fala o seguinte,
Ele fala que a igreja, ela precisa descobrir, vou parafrasear ele aqui. A igreja precisa descobrir qual é o seu dom, para que, descoberto o seu dom, ele auxilie nos ministérios, para que o ministério pastoral seja bem executado. Interessante isso, né? Então, por que isso? A igreja tem participação nisso, irmãos. Não é só o pastor fazendo como muitas vezes acontecia. Eu, infelizmente, criei, e eu acho que eu estou criando isso aqui na igreja também, mas eu criei na minha igreja uma cultura de que o pastor faz tudo. Eu sou serralheiro, sou marceneiro, sou bombeiro hidráulico, sabe? Que mais? Eu mexo no som, sabe? Eu sou um técnico de som, conserto cabos, eu faço de tudo. E aconteceu certas situações lá na igreja que foi o seguinte, ó, pessoal, pediram, né, ó, estamos precisando disso, disso, disso. Sabe o que falaram? Não, o pastor Marcelo pode fazer. E aí infelizmente eu criei essa cultura na igreja, que eu fazia de tudo. Não importava o que estava acontecendo, se tinha pessoas para fazer. Até eletricidade. O pastor Marcelo sabe fazer. Então eu não preciso. Nós temos, irmãos, nós estamos pagando um pastor que faz tudo. Para que nós iremos fazer? Deixa o pastor fazer lá o ministério dele. Não, o ministério pastoral não é para fazer tudo? Não. Não é para fazer tudo. E infelizmente eu criei essa cultura no Cauamé. Mas para tirar isso foi difícil. Depois que eu comecei a colocar a questão dos ministérios, pessoas e tal, irmão, foi muito difícil de tirar isso. E agora eu estou lembrando que, né, eu até já estou saindo do som, já tem os meninos lá, voltei aqui para baixo, né, porque eu estava lá na mesa de som, tocando baixo, tocando teclado, tudo junto, né, fazendo outras coisas. Ejas, pode ir porque eu vou fazer tudo agora. Slide, mesa, teclado, baixo. Azaf, pode sair que eu vou tocar o violão também. Vou fazer tudo na igreja. Não, não é para fazer isso. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Para nós encerrarmos. O ministério pastoral, para ele ser bem executado, ele precisa de pessoas que auxiliem nesse ministério. A igreja, ela se envolve de tal maneira que deixa o seu pastor livre para as partes principais. Se dedicar ao ensino da palavra, ao estudo e ao ensino. A oração, a aconselhamentos. O que mais que você pode colocar? Eu acho que esses 3 já está bom demais. Uma equipe que lidere junto com ele, para tomar decisões juntos. A igreja auxilia nisso, e aí a igreja começa a andar de maneira correta. Paulo está nos mostrando, justamente nessa situação, o quanto nós podemos ganhar. Se o próprio autor aqui da lição está mostrando o quanto nós podemos ganhar como igreja. Cada pastor, além de todos que cuidam de outros, isto é, cada cristão, precisa respirar oração. Por outro lado, a igreja local precisa entender que o pastor necessita investir tempo em oração. Porque ele está batalhando por você enquanto você dorme tranquilamente de madrugada. Tranquilamente. Muito obrigado, Deus, por nós termos um pastor que tem se dedicado a isso. Muito obrigado, por causa que a cada dia nós temos aprendido das Escrituras como realmente deve ser ensinada. Então, um dos nossos motivos de oração seria esse. Orar constantemente pelo nosso pastor. Quantas vezes nós oramos por ele por dia? O pastor está de férias, ele não precisa de oração. Agora que ele precisa mesmo. Entendeu? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu, para nos dedicarmos, Pai Celestial, a Ti, para encorajarmos uns aos outros, Deus, a viver essa vida de oração constante diante de Ti.
Ajuda-nos, Pai Celestial, a andarmos corretamente por meio da Tua palavra. E que as nossas orações tenham bases, Pai querido, por meio da Tua palavra. Porque nós cremos que essa é a Tua vontade. Porque através dessa base, Deus, nós iremos orar corretamente diante de Ti. Nos chegaremos diante de Ti de maneira correta, ao ponto, Senhor Jesus, que as nossas orações poderão ser atendidas. Então nós te pedimos em Teu nome, Pai Celestial, que Tu nos ensine, nos ajude, Senhor, a sair daqui desta manhã e possamos, Pai Celestial, cada vez mais nos dedicarmos a essa vida de oração, de leitura bíblica, de devocional, para podermos a cada dia, a cada momento, auxiliarmos, Senhor, nos ministérios da nossa igreja, da igreja local, do corpo de Cristo, para a edificação total do Teu corpo. Em Teu nome eu te agradeço, leva-nos em paz para nossas casas, abençoe as nossas vidas e ajude-nos, Senhor, a andarmos corretamente diante de Ti. E que esses ensinamentos de Paulo aqui, Senhor, aos Colossenses, possamos praticar nas nossas vidas também. Em Teu nome eu te agradeço para todo sempre. Amém, Senhor.